Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e seguimos aqui da zona mista do estádio Beira-Rio, mais repercussão, obviamente, depois dessa eliminação dolorida para o torcedor do Internacional. La Ilusión, que o técnico Eduardo Cudê tanto falou nos últimos meses, acabou por terra com essa eliminação muito dolorida. O Inter está eliminado nas semifinais da Copa Libertadores da América para o Fluminense, que vai pegar Palmeiras ou Boca, que vão se enfrentar nesta quinta-feira. E a gente vai repercutir muito do que foi o vestiário abatido do Internacional, o que o técnico Eduardo Cudê falou, o goleiro Sérgio Rocher e a coletiva que foi chamada pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, após a eliminação para mais de 50 mil torcedores aqui no estádio Beira-Rio. As lideranças do elenco também se manifestaram e a gente vai trazer mais detalhes sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveitando o código DIAS, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com. Não deu bom pra gente, né? Fomos ali numa vitória simples do Internacional, uma classificação para a final da Libertadores, mas quem apostou no Fluminense classificado, ou numa vitória do Fluminense, ou no ambos marcam, que essa sim era uma boa dica, aí se deu bem lá em KTO.com, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a repercutir o que foi esse vestiário do Internacional após a eliminação para o Fluminense aqui no estádio Beira-Rio, tá? A primeira coisa que você tem que entender, desde o apito final, a gente viu um abatimento no grupo de jogadores do Internacional muito grande. Os jogadores desabaram no gramado do Beira-Rio. E eu não estou falando de jogadores jovens como Luca, Johnny, Maurício, não. A gente está falando das lideranças do elenco do Internacional. Um Gabriel Mercado, capitão, que marcou mais uma vez em Copa Libertadores aqui no Beira-Rio, à frente da torcida do Inter, chorando após o apito final. O Alan Patrick da mesma forma. Então foi um clima de abatimento geral. E na coletiva do técnico Eduardo Cudê, esse clima de abatimento também era muito visível. Na forma com que o Cudê falava, no tom das suas respostas, nas respostas, e aí eu me refiro também ao conteúdo das respostas do Eduardo Cudê, era um abatimento muito grande do técnico do Internacional. Eu quero começar aqui porque ele falou justamente sobre a dor de não se classificar, que a análise que ele faz da partida é que o Inter teve muitas situações para matar o jogo e não conseguiu, mas que ele enxergou um Inter superior ao seu adversário, principalmente nesse jogo de volta aqui no Beira-Rio, tanto que ele destaca, sofremos 2 chutes, levamos 2 gols, e as nossas chances a gente não matou. Ele falou que justamente, ele disse que não tem como falar nesse momento sobre as consequências dessa eliminação, ele disse que faltou também um pouco de sorte e também a questão de ter muitas finalizações e não ter conseguido converter essas finalizações. Ele disse que todo o sonho que tinha do torcedor, que hoje fez mais uma bela festa, acabou caindo por terra e que isso é muito dolorido para todos do grupo. Ele disse que é dor e raiva pela desilusão, esses os sentimentos do técnico Eduardo Cudê. Se talvez faltou uma certa malandragem dos jogadores do Inter, restando 10 minutos, vencendo a partida para segurar, ele disse que até diria que faltou malandragem, só que o Inter não estava sofrendo na sua meta, não estava o Fluminense criando várias oportunidades. E ele disse, o Inter teve 17 finalizações, as 2 que levou no seu gol acabou sofrendo. O Cudê ainda destacou sobre agora o que fazer em relação ao Campeonato Brasileiro. Ele disse, foi uma decisão que tivemos que era dar importância maior à Copa Libertadores, que tinha uma possibilidade de vencer. E ele destacou que o time merecia passar, o torcedor merecia a classificação e que teve hoje uma grande festa e não pôde a equipe dar essa classificação para o torcedor e que isso dói muito, mas ele destacou que tem que olhar assim para frente e seguir trabalhando, que é o que tem nesse momento. Ele disse que não quer buscar nenhum tipo de culpado pela eliminação e ele disse, como falei no início, não matamos o jogo. Geramos muito e não matamos o jogo. Nós merecíamos e o torcedor merecia. Ele disse que ele não quer botar uma culpa em ninguém, mas ele deixa claro que o Inter não se classificou porque gerou muitas chances e não as converteu. Ou seja, deixa claro que a culpa está lá na frente, principalmente nos gols perdidos pelo craque da equipe, o Ener Valencia. Bom, o Cudê ainda fala nessa entrevista sobre o que fazer a partir de agora, porque a gente sabe que tem um clássico Grenal no domingo aqui no estádio Beira-Rio, domingo 4 horas da tarde, e aí o Inter vai precisar voltar a vencer no Brasileirão. Nos últimos 12, 13 jogos só teve uma vitória que foi contra o São Paulo de virada aqui no Beira-Rio, e o Grêmio, quem sabe, ainda sonhando em buscar o Botafogo que está mal das pernas no Brasileirão. Ele disse que tem que ter a cabeça positiva, como foi justamente para esse jogo de hoje.
que a única coisa que tem que reclamar de fato é de não ter classificado porque o jogo estava favorável para o Inter. Ele disse que o Inter fez tudo que podia e que se tivesse justiça no futebol, o Inter estaria pensando numa final de Libertadores agora, que todos estavam sonhando e todos estavam muito iludidos, mas que agora tem que virar a chave e a partir de amanhã já pensar no Clássico Grenal. O goleiro Sérgio Rocher também falou, após a eliminação do Inter, disse que de fato doeu muito, pegou muito forte o grupo, mas que agora tem que mentalizar o Grenal e que obviamente ainda vai ser mais difícil sentir o que foi hoje nos próximos dias. Ele disse que o futebol não dá para ficar lamentando e não dá tempo para ficar lamentando. O Rocher ainda destacou que a tristeza é muito grande por ter ficado de fora, principalmente da maneira que foi para o Fluminense nessa Copa Libertadores. Ele disse que o futebol que o Inter demonstrou, o futebol mostrou que hoje, essa noite aqui no Beira-Rio, que não é de justiça e merecimento, porque o Inter foi melhor que o Fluminense e mesmo assim não se classificou, mas ele disse que acha que o grupo está preparado pela experiência do grupo, os jogadores de experiência, e ele se incluiu nesse bolo para dar essa volta por cima e mudar essa mentalidade também. Bom, depois disso, a gente acompanhou aqui na Zona Mista alguns jogadores falando, tá? E aí eu quero puxar aqui pelo que o Bruno Henrique, um dos líderes desse elenco, apesar de não ser titular, falou. Ele disse que está todo mundo muito triste no vestiário, que não tem muito o que falar, que a torcida fez uma festa linda antes e durante o jogo. Ele agradeceu ao torcedor do Inter e disse que é muito duro e muito difícil essa situação, que o Inter tem um time forte e que estava fazendo uma grande Libertadores, principalmente nessa fase de mata-mata, mas que agora a única saída é tentar digerir isso de uma forma mais rápido possível, porque tem um Grenal no final de semana. O Alan Patrick, um dos grandes líderes do elenco, também falou que hoje vai ser uma noite que não só vai ser mal dormida, como para ele, possivelmente ele nem vai dormir, disse isso meia do Internacional. Ele disse que é uma noite muito dolorosa e que ele fez um pedido para que o torcedor continue acreditando e apoiando esse elenco. Ele destacou que foi junto desse elenco, com esse time, com essa torcida, que o Inter chegou muito próximo dessa final de Libertadores e que vai ter que digerir esse amargo e amanhã voltar a trabalhar, porque a profissão é assim. Ele disse, inclusive, sobre reagir da forma mais rápida possível e focar totalmente no brasileiro para tentar uma arrancada. E ele disse que essa arrancada tem que começar pelo Clássico Grenal do próximo domingo. Quem falou também aqui na Zona Mista foi o volante Gabriel Rufi, também uma das lideranças desse elenco, apesar de hoje não ser titular. E ele até destacou, porque eu questionei ele. O Gabriel esteve em diversas eliminações com a camisa do Inter nos últimos anos. E eu perguntei, foram circunstâncias de cada partida ou tem algo que acontece com o Inter nas decisões, principalmente dentro do Beira-Rio? E na avaliação dele, são circunstâncias de jogo. Não tem algo sobrenatural que acontece, psicológico, não. É circunstância da partida o que aconteceu em cada um desses momentos. E aí ele viveu o Melgar, ele viveu o América, ele viveu o Caxias como jogador do Inter. Muitas outras eliminações também que o Gabriel estava aqui e é uma das lideranças desse elenco de puxar, de falar dentro do vestiário. Por fim, quem falou? Presidente Alessandro Barcelos. Ele pediu a entrevista coletiva aqui na sala de coletivas do Estádio Beira-Rio. E o presidente mandatário do Internacional destacou que todo o planejamento estratégico é feito para que você tenha que atingir os objetivos. E que quando isso é diferente, tu precisa revisitar, remontar, remobilizar para que volte ao curso sem perder aquilo que estava sendo feito. Ou seja, o Inter tinha um planejamento, tem a quebra desse planejamento a partir da eliminação para o Fluminense e agora tem que se remobilizar, tem que voltar a trabalhar e não tem muito o que fazer além disso. Mas ele até falou, para que as coisas não se tornem terra arrasada. Ele quis pegar também um pouco desse copo meio cheio, apesar da eliminação do Internacional. Ele disse, e sim, entender aquilo que faltou para atingir um grande objetivo. Estar entre os 4 melhores da América não é pouca coisa. Precisávamos de mais do que isso, mas precisávamos voltar a viver isso. Estar entre os principais clubes da América era algo que o Inter queria voltar a viver e o presidente Alessandro Barcelos destacou isso. Destacou que, obviamente, o sentimento é de tristeza por não ter conseguido a classificação para a final, que era algo muito sonhado por todo mundo e que o futebol é duro nessas horas, muito duro. O presidente destacou sobre essa remobilização que agora o Inter tem 13 rodadas pela frente no Campeonato Brasileiro, que a necessidade a partir de amanhã da reapresentação que vai ser aberta às 13h30 da tarde no CT Parque Gigante é de já se remobilizar e pensar no Clássico Grenal do final de semana. Ele destacou que o torcedor e ele, da direção, todo o grupo de jogadores, está vivendo esse luto e é do jogo, mas que vai ter que se remobilizar
completamente. Ele agradeceu muito a torcida, a festa, Ruas de Fogo, mais de 30 mil pessoas fora do Beira-Rio, mais as 50 mil que estavam aqui dentro do Estádio Colorado, mas destacou muito a tristeza dele como torcedor, mas também do torcedor colorado. Tanto que ele fala em determinado momento da entrevista de coração de Colorado para coração de Colorado. A gente sabe que não vai dar para dormir essa noite, mas esse é o futebol, não é consolo e é um fato. Precisamos sair dessa no Brasileirão e vamos ter que nos remobilizar também para isso. Sobre eleição, porque vamos lá, se fala muito o quê? O resultado de hoje destaca muito o que vai ser a eleição. O presidente Alessandro Barcelos vai conseguir uma reeleição? Ele vai tentar. Ele tinha ganhado uma força com essa campanha na Libertadores. Se fosse a final, ainda mais. Ele não quis entrar nesses pormenores. Ele disse que não falaria sobre eleições porque não era o momento de falar sobre eleição, segundo o presidente Alessandro Barcelos. Sobre a sua gestão até aqui, ele destacou que não vê como um fracasso chegar aos 4 melhores times da América contra um adversário que era considerado favorito, que tem o técnico da seleção brasileira e que é um grupo que está jogando há muito tempo junto. Ele disse que é possível, que foi mostrado pelo Inter que é possível ganhar, mas que o Inter não conseguiu. Ele disse que teve resultado importante contra o Bolívar em La Paz, na altitude, contra o River Plate, e que foram resultados importantes e que fizeram o Inter sonhar com o título, mas não foram todos os resultados suficientes porque o Inter não chegou na final da Copa Libertadores. O que tu acha, cara? Eu quis trazer aqui um pouco desse ambiente de abatimento. Vai ter a apresentação hoje à tarde, eu vou estar no CT Parque Gigante trazendo informações também aqui no canal, mas é isso que a gente tinha para trazer, do que foi dito, da repercussão e do sentimento. Abalo e abatimento total dentro do cenário do Internacional nesse momento. Deixa aqui tua opinião nos comentários, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações. Um beijo, um abraço e até a próxima.